Estamos iniciando mais um programa Veteranos Futebol Clube, sempre com o apoio cultural de Colégio Energy. Conclui o ensino fundamental ou médio em até 4 meses. Aulas 2 vezes por semana ou somente aos sábados. Energy, agora com o pré-ENEM. Rua Doutor Bozano, 1129. E Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Silva Jardins 889. Seu telefone é 3027-3019. Inicialmente, vamos entrar com a parabenização dos 2 últimos campeões da Copa Veteranos Afuvesma. Pela categoria 45 anos, jogos realizados ali no Grêmio Atlético Imembuí. Categoria 45 anos, a equipe do Liverpool conquistou essa grande final da Copa Veteranos Afuvesma invicto, vencendo a equipe do Noal Figueira por 3-2. Um jogo muito eletrizante, jogo sensacional, com um público de aproximadamente 1.200 até 1.300 pessoas compareceram ali no Grêmio Atlético Imembuí. E no outro jogo, pela categoria 50 anos, a equipe das Dores venceu mais uma vez a equipe do América por 3-0. No agregado foi 5-0 para a equipe das Dores. E as Dores, com esse resultado, mais uma vez, coloca a mão na taça da Copa de Veteranos Afuvesma. Realmente as Dores vêm aí numa ascendência muito grande e conquistando títulos em cima de títulos. Então, portanto, esses foram os 2 últimos grandes campeões dessa nosso futebol de veteranos que acontece aqui em Santa Maria. Portanto, no próximo sábado, já de imediato, os veteranos não param, já teremos o início da grande 28ª Copa Amizade. E de imediato já vamos informando aqui a rodada que inicia pela categoria 40 anos. Jogarão pela primeira rodada agora no próximo sábado, dia 8/8. Na Vila Figueira jogarão Figueira e Amigos do Pintado. No Residencial Lopes, essa é a estreia de um novo campo aí que vai fazer parte do nosso futebol de veteranos. Residencial Lopes, fica lá no Parque Pinheiro Machado. Independente, que será o mandante desse campo, vai enfrentar o Milan do Morro. E no Grêmio, o Grêmio vai enfrentar a Associação Amigos do Pintado. No 2 de novembro, o Ceará vai enfrentar a Tecnosul. E o Juventude vai enfrentar o Parque Pinheiro Machado lá no Juventude. Juventude, que é o atual campeão dessa categoria 40 anos. E pela categoria 45 anos, temos a primeira rodada com os seguintes jogos. Jogarão no Charrua e Ceará, nas Dores e Mercúrio, no Paysandu e Santa Maria, no Grêmio e Locomotiva, no Residencial Lopes, 2 jogos lá, direto no Residencial Lopes, Vitória e Parque Pinheiro Machado, no Montese, esse jogo às 15h45, Montese e Associação dos Funcionários Expresso Medianeira. E no Montese, um outro jogo, Chamongo e Amigos do Frigorífico Silva, estreia nessa competição. Portanto, aí um outro estreante na categoria 45 anos. E na Figueira teremos um outro estreante. Esse jogo também às 15h45, jogarão Palmeiras e Juventude. Portanto, essa é a primeira rodada da categoria 45 anos da 28ª Copa Amizade. Teremos já pela categoria 50 anos também a primeira rodada, já com seus jogos definidos. Teremos na Vila Esperança e Cazuza Grêmio, no Imembuí Chamongo. O Imembuí, Antônio Edson Tess, seu treinador, né? Nosso colega aqui da nossa emissora e, consequentemente, treina agora a equipe do Imembuí. Então, portanto, estreia do Antônio Edson Tess, Imembuí Chamongo. No Paysandu e América. No Charrua e Estrela. No Juventude União Santamarense. Nas Dores e Atlético. Jogo duríssimo esse pro Atlético, hein? Como estreia bem o Atlético. Dores e Atlético Labotec. No Aliado e ATC, folga, portanto, a equipe do Bela Vista. Pela categoria 55 anos, também a primeira rodada que acontece no próximo sábado, temos os seguintes jogos. No Aliado, teremos a Avenida e ATC. A Avenida, também estreante nessa categoria 55 anos, vai enfrentar a fortíssima equipe do ATC. E no Gauchão 1, esse jogo às 15h45, Carvão Gaúcho e UFSM. No Passo da Ferreira, às 15h45, São Miguel Sindicato. Olha o São Miguel aí com 2 equipes na categoria 55 anos. Vai enfrentar a Figueira lá do nosso querido Cirlei Vicentini. E o outro jogo também no Passo da Ferreira,
São Miguel versus América. Encerrando a rodada dos 55, o 2 de novembro vai estrear frente à equipe das Dores. Portanto, essa é a primeira rodada da categoria 55 anos. E vamos para a categoria 60 anos. Categoria 60 anos que conseguiu manter suas 11 equipes e as mesmas equipes que fizeram parte da competição anterior. E tem os seguintes jogos para o próximo sábado, agora dia 8/8. Jogarão na Figueira e Aliado, jogo pela TV Santa Maria, canal 19. Então, portanto, aí, os nossos telespectadores, fiquem ligados que é o grande jogo pela televisão, pela TV Santa Maria, Figueira e Aliado. E no Imembuí, Biomédica e 2 de novembro. No Gauchão 1, Gauchão e a PUSME, a Associação dos Professores Universitários de Santa Maria. O Gauchão vai enfrentar a PUSME no jogo 2, Boca Maldita e Menino Jesus. No Gauchão 2, às 15h45, jogarão Ferroviária e ATC Imembuí. O ATC Imembuí é o atual campeão, portanto, aí já vai pegar de cara aí a Ferroviária a enfrentar o grande campeão da competição anterior. Folgando, portanto, na rodada a equipe do Carvão Gaúcho. Em seguidinha, estaremos de volta com a segunda parte do programa Veteranos Futebol Clube. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos de volta com o programa Veteranos Futebol Clube, sempre no apoio cultural do Colégio Energy. Conclui o ensino fundamental ou médio em até 4 meses. Aulas 2 vezes por semana ou somente aos sábados. Energy, agora com Pré-ENEM, Rua Doutor Bozano, 1129. E Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Silva Jardim, 1889, e o telefone é 3027-3019. Rio Branco Imóveis, em administração do nosso conhecidíssimo e querido José Sachs. Estamos aqui hoje com os nossos convidados especiais, Crespan, que representa a equipe do Gauchão categoria 60 anos, e pelo lado da equipe do Atlético Labotec categoria 50 anos, o Heron. Inicialmente, tudo bem? Heron, tudo bem? Tudo bem, Crespan? é um prazer estarmos aqui. Tudo bem. Então vamos, já que o nosso negócio é saber de futebol de veteranos, consequentemente temos duas pessoas aqui que realmente vão dar um amplo esclarecimento desde o início dessas competições do nosso campeonato veterano. Primeiramente, eu vou perguntar ao Crespan como começou essa paixão pelos veteranos. Pois é, isso já vem de longa data e aconteceu que o primeiro campeonato de veterano em Santa Maria, que até era editado pela Liga Santamariense, começou com a Liga categoria... Santamariense, só para te ajudar, era comandada pelo Bento do Carmo Machado? Não, já era depois do Bento, eu não vou lembrar o nome aqui da pessoa, mas já era comandado pela Liga Santamariense e a categoria era 33 anos, com uma exceção de 32, uma de 31 e uma de 30, ou equilibrando aí essas exceções. Eu entrei na exceção de 30 anos pela equipe do Vila Carolina. Foi um belíssimo campeonato, teve umas 6 ou 7 equipes, não lembro agora, mas foi bem disputado, realmente bem organizado e tal, e a gente fez uma boa participação. Só que realmente fazem 32 anos... Tu lembras quantas equipes faziam parte naquela época? Eram umas 6 ou 7 equipes. 6 ou 7, exato. era... tinha o Montese, tinha o Vila Carolina, tinha o Juventude, não vou lembrar as outras assim,
mas eram todas as equipes Bem qualificadas. bem qualificadas do futebol de Santa Maria e tal, que já haviam participado anteriormente de primeiro quadro, tinha tradição em primeiro quadro, segundo quadro, e montaram as equipes de veterano. Então, desde aquela época começou a minha paixão. Aliás, eu joguei primeiro quadro a minha vida inteira pelo Estrela d'Alva, comandado pelo tio Chico, irmão do Elton e do Polenta. Isso. Então lá eu comecei a minha vida de primeiro quadro e tal. E ao me formar em engenharia, eu desisti do futebol. Fiquei 2 anos sem jogar futebol. Daí, encontrando o engenheiro Delameia, que gostava de futebol bastante, me convidou para o time dele, para o Demaco, que era no Guarani. E daí comecei a jogar lá no Demaco. E daí depois disputamos até Copa Arizona e tal. Depois eu vim para essa categoria de veterano, então, com meus 30 anos. Daí joguei no Carolina, joguei no Imembuí. Depois fui para o Mustang, onde fiquei até os 39 anos. Quando fui convidado pelo Zé Sachs, que comandava a categoria de 40 anos no Imembuí, para jogar no Imembuí. Daí comecei 40 anos no Imembuí, depois o Zé Sachs abandonou por compromissos particulares e eu assumi já então a equipe de 45 anos do Imembuí, onde eu já tinha levado para lá o Toninho, o Domingos, o Catiscan, enfim, era uma equipe muito forte de 45 anos. Depois se juntaram o nosso queridíssimo, já falecido, Pingo. Então, toda essa Catiscan galera... também já nos deixou, né? Nos deixou também o Catiscan, né? Então, foi assim, o Liminha jogou lá, o Savian, o Betinho, o... Essa maioria Caçapava, dá destino ainda, né? E eu, assim, daí nós jogamos 45 anos até o ano 2000. Quando então eu resolvi, e aí fomos campeão da Copa Prefeito umas 3 vezes, mais umas 3, 4 vezes a Copa Amizade. Realmente era uma equipe muito forte, né? O Toninho dizia assim, largue a bola para mim e defendo e atrás que eu resolvo aqui na frente. É verdade. Então assim, era uma equipe muito forte e tal. E depois, ali pelo ano 2000, eu deixei de comandar futebol, comecei a jogar futebol, joguei no Marqueto, enfim, depois... Quando eu completei 54 anos, que eu já podia jogar no 55, eu montei a equipe do Gauchão 55 anos. E trouxe toda essa galera de volta, Toninho, Donga, Guinga, Oreco, enfim, a grande maioria que já está jogando conosco aí agora. Então, e depois começamos a ir para a categoria dos 60 anos, no segundo semestre de 2011 nós fomos para a categoria de 60 anos e já fomos campeão da Copa Amizade. E eu acho que, se não me falha a memória, se nós formos campeão agora da Copa Amizade, nós seremos tetra. Tetracampeão. Então nós vamos em busca do tetracampeonato da Copa Amizade 60 anos. E bom, boa história aí do nosso querido amigo Crespan. E vamos perguntar ao nosso Heron, que representa a equipe do Atlético Labotec, categoria 50 anos. Como surgiu o Atlético Labotec, Heron? O Atlético Labotec, ele foi inspirado naquele clube que tem na André Marques, Atlético Esporte Clube. Na nossa família toda morava ali na rua André Marques. Que época foi isso, Heron? Bom, nós morávamos ali antes de 74, 75. Mas o Atlético iniciou, a ideia do Atlético mesmo, que foi o idealizador, foi o meu irmão, o Jairo, foi em 1978. Então a fundação do Atlético... O Jairo joga até hoje. O Jairo joga até hoje. E foi em 1978. E aí a nossa turma já morava no bairro Nossa Senhora de Lourdes, né? Então eram os moradores do bairro Nossa Senhora de Lourdes ali. E aí o Jairo, na época eu tinha 13, 14 anos, né? Aí eu só observava, já estava querendo jogar, Então cresci ali vendo, né, aquele time ali. Ok. Então agora, Crespan, vamos entrar em campo. Né? Vamos participar do gramado, é o que nos interessa. Primeiramente, existe sempre uma preocupação de uma direção, tanto para ti, Heron, quanto para o Crespan, de formar a equipe. Né? Então eu gostaria de saber qual a participação de vocês, no caso você com o Gauchão e o Heron com o Labotec, para fazer esse time para um campeonato para o outro, tendo essas mudanças. As mudanças que eu digo, jogadores que as bases sempre permanecem. Mas tem um jogador que você, de repente, tem
uma curiosidade de jogar na sua agremiação. Qual é que é a participação tua, Cristo, primeiramente? Não, eu realmente tenho a felicidade de ter uma equipe com meus amigos. Todos os que jogam no Gauchão 60 anos são meus amigos, eles me ajudam, eles dizem, está terminando o campeonato, eles já dizem, não, ó, Crespo, pode contar comigo, vou permanecer, só se tu não quiser. Eu digo, não, aqui na minha equipe todo mundo é bem-vindo, entende? Jogou, participou da equipe e tal, ele não é convidado a sair, muito pelo contrário, é convidado a permanecer sempre. Mas sempre tem aquelas pessoas que, 2, 3, que às vezes não têm espaço na equipe e tal pelo futebol, porque na nossa equipe é analisado o homem, o grande ser humano e o grande jogador de futebol. E a amizade. E a amizade, lógico. Nós temos que, às vezes até cometemos algumas discussões dentro de campo lá, mas que no momento que a gente bota o pé lá de fora das 4 linhas, tudo vira amizade, vira churrasco, cerveja, refrigerante, tal, porque até já estamos passando da idade da cerveja, né, e tal, mas tem alguns que ainda tomam e tal. Mas sempre sobra um espacinho. Então assim, ó, e neste ano a gente teve a saída de alguns jogadores que achavam que não tinham espaço na equipe e nós fomos atrás de novas contratações, já que a nossa base vem desde, como eu falei, desde a categoria dos 55 anos. Então, nessa oportunidade nós fomos atrás de um goleiro, visto que o Weber, que é o nosso goleiro, ele mesmo reivindicou a presença de outro goleiro, porque ele podia se machucar e tal, e daí não tinha outro goleiro para entrar no lugar dele. Então nós conseguimos o Renato, que é um grande goleiro, teve passagem pelas categorias do Internacional, e o Jacó, e o Serginho, e o Domingos Toves. Então, ok. E, Heron, e aí a tua participação? Bom, conosco foi o seguinte, como era um time de irmãos, né? Nós iniciamos, até vou mostrar a foto aqui, o Atlético iniciou com 7 irmãos jogando, né? E então a espinha dorsal do time era exatamente isso, era a família, né? Era a família do time. E com isso também, aí as amizades do bairro ali, e a gente foi deixando o time ficar sempre o mesmo time, né? Praticamente o mesmo time. Aí depois, o que aconteceu? O Atlético não era uma equipe que jogava campeonatos, né? Era só amistosos. Aí quando chegou na fase que todo mundo começou a encostar nos 40 anos, aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou. Aí vamos entrar nos veteranos, né? Que foi aí que a gente começou. Ok. Em seguidinha estaremos de volta aí para mais assunto com os nossos convidados no programa Veteranos Futebol Clube. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherrockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos de volta com o programa Veteranos Futebol Clube, sempre no apoio cultural do Colégio Energy, conclua o ensino fundamental ou médio em até 4 meses, aulas 2 vezes por semana ou somente aos sábados. Energy, agora com pré-ENEM, Dr. Bozano 1129 e Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, Silva Jardim 1889 e o telefone é 3027-3019. Agora tivemos uma substituição aqui na equipe do Atlético Labotec,
saindo o Heron para a entrada do Elton. Elton que é mais da parte do futebol, onde o Heron citava que o Atlético Labotec começou, o time do Atlético começou com 7 irmãos. Então agora está o Elton aqui. E primeiramente eu quero saber do Elton, por que, Elton, essas dificuldades que o Atlético vem encontrando durante as competições aí. Ou seja, realmente a gente tem uma expectativa que vai fazer uma grande campanha na competição e quando vê, às vezes o Atlético até está desclassificado da primeira fase. Tudo bem, Elton? Tudo bem. É verdade, Regina. Nós tivemos alguns problemas, principalmente com lesões. Porque o nosso grupo é meio reduzido, é um pouco reduzido. Então, a gente teve vários problemas de lesões. E um goleiro só que a gente tinha, agora nós já melhoramos isso aí, estamos com 2 goleiros. Então, complica um pouquinho, mas agora, graças a Deus, o time está bem armado para esse campeonato. E essa Copa Amizade, como é que vem esse Atlético? Vem diferente ou vem com aquela base normal, rotineira do Atlético? Não, a base é normal. É normal. A nossa amizade, nossos amigos, é o que a gente sempre se encontra. A gente joga durante a semana também futebol de salão, futebol 7, a mesma turma. E fim de semana a gente se encontra para fazer uma boa apresentação. E não há alguns desgastes assim, por parte de alguns jogadores, descontente, que é normal, é a rotina do nosso futebol de veterano, às vezes acontece, o jogador não gosta de ficar no banco, consequentemente joga 10, 15 minutos ali. Isso existe lá no Atlético ou vocês realmente têm esse domínio lá com todos os jogadores? A gente tem esse domínio, a gente conversa com todo mundo joga, uns mais, outros menos, mas todo mundo sai bem satisfeito. Que bom, que bom. Agora vamos entrar em campo mais uma vez aqui com o homem que é recheado de craques lá na equipe do Gauchão, categoria S60 anos. Ô Crespan, como é que você faz assim para administrar a qualidade dos jogadores técnica, principalmente que tem lá? Vou dar exemplos aqui, o Toninho, Xareca, Humberto, Mirotti, Donga. Como administrar esse pessoal todo e manter lá no grupo do Gauchão há 60 anos? Pois realmente é muito fácil, porque todos são amigos e um defende o outro. Chega na hora de ser substituído, quem está saindo aplaude o que está entrando. E realmente a gente tem até facilidade de fazer essas trocas. Porque a ideia é que todos joguem, porque é um absurdo um veterano ir à beira de um campo sábado à tarde, deixar sua família, deixar sua família e tal. Se bem que, segundo eu tenho falado aí, as vovós, elas dão graças a Deus que os vovôs vão para o campo porque é um a menos para ficar incomodando em casa. Então as vovós normalmente concordam com isso. Que bom. E eu gostaria assim de dizer a formação do meu grupo. Queria dar um nome aqui para homenageá-los. Correto, à vontade. O Renato, o Weber, o Nelson, chamado de Chita, o Donga, o Danilo. Joguei com o Chita no Cruzeirinho, você quer saber. O Danilo, Humberto, Serginho, Flores, grande volante, Xareco, Crespan, Toninho, Brasil, Caçapava, grande jogador, Caçapava, o Pulina, Oreco que nós homenageamos pelos seus 68 anos e continua nos seguindo e tal, realmente é um apaixonado por futebol. O Paulo Lima, o Dálvio, o Chinando, que é o Luiz Fernando, que vem de Rosário para jogar conosco e tal. Bom jogador. O Tolves, que está chegando agora. O Jacó está chegando agora. Esperamos muito do Jacó, porque realmente... Vem como exceção ou não? É como exceção, então realmente... Ele e o Serginho, né? Duas contratações. Esperamos muito do Jacó, porque além de grande pessoa, grande jogador de futebol e tal, e o nosso grande mineiro também, né? Também, grande mineiro e tal. Então essa é a equipe do Gauchão que vai fazer parte desse campeonato e eu, em citar o nome de todos, estou homenageando esses grandes jogadores. E como é que assimilou essa da Copa FUVESMA agora, quando se houve algum desconforto lá, causado pela eliminação da competição pela Figueira, que foi a 8ª colocada, fez somente 10 pontos, o Gauchão vinha numa campanha em primeiro lugar, ponteando sempre, fez 24 pontos na primeira fase e foi eliminado. Como é que o pessoal assimilou lá? Olha, realmente o que o pessoal disse que o futebol é bonito por isso, porque se decide dentro de campo, nem sempre o melhor vence.
Mas nós tivemos 2 lesões muito importantes, que foi do Humberto e do Caçapava. Isso deu um déficit muito grande técnico na equipe. Mas não vamos, né? Não vamos também ficar chorando. Eu acho que o gauchão é grande e tem que suplantar essas deficiências e tal. Mas nós assumimos bem, todo mundo ficou bem, fomos para o churrasco igual, tomamos a cerveja igualmente, tal, e dissemos... Teve uma choradeirazinha lá. Não, realmente. Agora, o que nos deixou bastante feliz é que nós ficamos entre os 4, e na verdade somos 3º lugar, né? E a biomédica não ficou nem entre os 4, então isso nos deixou bastante feliz. O Elton, agora perguntando para ti, essa forma da competição agrada a vocês? Agrada. Eu acho que ela é muito bem organizada. A gente se sente muito bem jogando, tem horário, é tudo muito, muito, muito bom mesmo. A gente gosta. E como é que tu avalia essa Copa organizada pela FUVESMA aí, de uma forma geral, assim, no contexto de arbitragem, jogadores, lealdade, amizade, enfim, no contexto geral de toda ela? Com certeza, sabe que a gente faz muita amizade, principalmente isso. E existe essa integração entre todos, né? Com certeza, com certeza. E é bonito chegar no campo, todo mundo se cumprimentando antes do jogo. É verdade. Olha, é uma coisa muito boa mesmo. Você sabe que nós temos a loja, a Labotec, que é uma ótica. A gente atende muita gente dos veteranos, o pessoal vai lá, a gente faz um preço especial para todo mundo, né? E é muito legal mesmo, a amizade é impressionante. O Crespan, agora sobre mais ou menos a sua vida pessoal. O Crespan jogador, Crespan dirigente, o Crespan engenheiro, o Crespan família, como conciliar essas atividades todas? Com muito equilíbrio, eu estou presente a todas as minhas atividades, não deixo nenhuma para trás. Sempre bem organizado nos horários para que dê certo tudo. E realmente, hoje até eu sou conhecido 50% como engenheiro e 50% como jogador de futebol. Isso é muito importante, entende? Isso prova que realmente eu tenho grandes amigos que me consideram e assim, e a minha organização, eu pelo fato acho que até de ser engenheiro eu aprendi, meus professores me ensinaram bem a ser organizado, então isso me faz com que eu cumpra todas as minhas atividades dentro do horário e com precisão. Mas existe uma cobrançazinha da família, pai, fica em casa hoje ou só pensa no futebol? Não, já existe uma liberação que sábado à tarde já tem a carta, para futebol, mas realmente a família às vezes reclama que querem viajar às vezes e eu sábado estou comprometido, porque eu acho assim, que depois que a gente assume um compromisso a gente não pode deixar para trás. Mas se de repente eu não puder ir no futebol, o pessoal lá do grupo lá, eles têm condições de assumir o time e fazer tão bem ou melhor que eu. E você, Elton? Você também como empresário, como jogador e também ajuda também na parte da direção lá do Atlético. Como é que administra isso aí? Com certeza. Eu ajudo bastante com patrocínio para o time, né? A gente é bem organizado. Como nós somos 4 irmãos no time, a gente procura definir, cada um tem a sua parcela para ajudar, participação. Né? Participação. Então, é muito bom, é muito legal mesmo, a nossa turma é bem unida, uma turma que a gente joga há anos e é muito bom participar do campeonato. E para encerrar, e ao mesmo tempo já agradecendo a presença de vocês, eu gostaria primeiro para o Crespan deixar uma mensagem aí para os atletas do gauchão da categoria 60 anos que vão participar desta 28ª Copa Amizade. Realmente eu queria convidar o meu grupo aí, que é excelente, que são todos meus amigos, meus grandes amigos, tal, para sábado às 14 horas nós jogarmos com a equipe da PUSME, nossos amigos, e que nós fizemos uma grande partida e que vença o melhor. Quero também parabenizar a todos os jogadores veteranos que são um exemplo para a juventude, que até eu fico preocupado que terminou a categoria de 35 anos, porque já não é mais abastecida pelos primeiros quadros,
porque a gurizada parece que está envolvida agora com computador, celular e também terminar os campinhos um pouco. Então eu gostaria de reivindicar a administração pública que desse mais espaços de campinhos, de campos para a gurizada poder desenvolver seu futebol e jogar em segundo quadro, primeiros quadros e chegar a essas categorias de veterano para que não acabem, porque realmente é uma grande confraternização, são 2.500 atletas veteranos jogando todos os sábados, é saúde, quem joga parece que nem tem a idade que tem realmente, então eu gostaria de parabenizar a todos e parabenizar os dirigentes da FUVESMA pelo excelente campeonato, pela organização, pelo site ali que todo mundo pode olhar os jogos, as equipes e tal, e a TV Santa Maria que nos apoia muito. E você, Elton, mensagem para os atletas lá para um bom campeonato aí? Pois é, sábado a gente já começa com a Pedreira, que é as Dores, a atual campeã, né? Mas convoco todo mundo que estejam lá no horário, 13h30, para a gente participar dessa primeira partida. De repente um empatezinho lá já tá bom, né? Mas é isso aí. Ok. E dessa forma nós vamos encerrando mais um programa Veteranos Futebol Clube, desejando a todas as equipes que vão participar dessa 29ª Copa Amizade, sucesso e muito futebol que vão rolar a partir desse sábado nos nossos campos de futebol de veteranos.